A paz do Senhor para os irmãos. E nesta tarde o Senhor vem lhe dar uma tarde, um dia de vitória e um dia de bênção para a sua vida. Que o Senhor venha te fortalecer e que você venha vencer as dificuldades, as tentações e as batalhas da vida. Esta tarde, nesse momento, quero meditar com vocês o seguinte: o cristão, ele deve comemorar a ceia ou a Páscoa? Nós cristãos que vemos de Cristo, cristologia, é uma doutrina bíblica. Cristão, comemora a Páscoa ou a ceia? Vamos ver o que Jesus disse? Em Lucas capítulo 22, versículo 8, Jesus diz assim, e mandando Pedro e João, dizendo: ide, preparemos a Páscoa para a comamos. Verso 19 e 20 diz: e tomando o pão, havendo dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo: este é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. 20. Semelhantemente também depois da cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então nós vimos aqui, Jesus primeiro estabelece a Páscoa os seus discípulos e depois Jesus celebra a ceia. Por que isso? Se é para o cristão comemorar a Páscoa, porque Jesus instituiu a ceia? Porque a ceia foi colocada no lugar da Páscoa? Porque a Páscoa foi substituída pela ceia? A Páscoa tinha dois propósitos. Primeiro propósito, lembrar o povo de Israel, lembrar os judeus que eles saíram da terra do Egito, que eles ficaram escravos aproximadamente 400 anos, e que a Páscoa lembrava que eles tinham saído, que Deus tinha libertado eles com as mãos fortes e as mãos poderosas. Então, quando os judeus, os israelitas se reuniam, eles se alegravam em ter saído da terra do Egito, da escravidão. Segundo, a Páscoa apontava Cristo, o Cordeiro, como diz João, o Cordeiro que vem aí, o Cordeiro que tinha e tira o pecado do mundo. João Batista disse que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus celebra a Páscoa, depois Jesus substitui a Páscoa pela ceia. E ele disse: fazer isso em memória de mim. Jesus pega um pão, esse pão Jesus divide em 12 pedaços e dá a cada apóstolo e disse: olha, esse é o Novo Testamento, essa é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Memória de quê? De Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então o cristão, ele comemora a ceia. Essa Páscoa que nós vimos hoje é um paganismo. É uma mistura do paganismo com o cristianismo. É o fermento velho, da falsa doutrina, do ovo da Páscoa, do peixe que é substituído pela carne. Olha que heresia. Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles vão substituir o peixe no lugar. Então isso mostra uma extrema heresia, mostra uma obra de engano, e muitas vezes o cristão está envolvido nesse paganismo, porque a ceia não é banquete, a ceia é memorial. Jesus não fez um banquete, Jesus não fez uma comilança, Jesus não fez uma festa para comemorar a ceia. Ele pega um pão, divide em 12 pedaços e diz: toma aí, come. Depois Jesus pega o vinho, dá para e bebe, diz: olha, vocês a partir de hoje, vocês não vão lembrar mais a saída de vocês da terra do Egito. A partir de hoje vocês não vão mais esperar um cordeiro. A partir de hoje vocês vão lembrar de mim, porque eu vou morrer e vou ressuscitar. E daí para frente, na história da igreja, eles sempre comemoraram a ceia do Senhor. Então o cristão, ele comemora, ele celebra a ceia, o memorial eterno, a ceia. Sempre esse memorial vai estar lembrando eternamente que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e trouxe uma nova ordem espiritual, que é agora a liberdade de você entrar na presença de Deus, independente de qualquer ritual judaico ou qualquer outra coisa. Então o cristão,
comemora, celebra, é a ceia. É a ceia que é um dos cultos mais importantes da igreja. O culto mais importante da igreja não é libertação. O culto mais importante dentro da igreja não é congresso. O culto da libertação da igreja não é o dia das mães, o dia do pai. O culto mais importante da igreja, do cristianismo, é a ceia do Senhor. Porque na ceia nós lembramos que o Cordeiro imaculado, sem pecado, morreu pelo pecador, para salvar o pecador, para redimir o pecador, para purificar o pecador e levar o pecador transformado para o céu. E Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conceda vitória e entendimento para nós entendermos a palavra do Senhor.